No ar, Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, deixa eu apresentá-lo. Familiaridade com isso. Deixa eu apresentar para quem está com a gente aqui no... Tô te ouvindo, só que às vezes dá uma pipocada na internet. Se der algum problema, eu saio e entro de novo. Não tem problema que a gente ajeita na edição, que estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação. Bom, eu vou repetir, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Esse grupo detém hoje Band Eleitoral, SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local e região. Nós estará hospedada no Cartão de Visita News R7, no TH+, e em mais 20 e poucos portais no Brasil. Bom, eu estou aqui com o desembargador Silmar Fernandes, ele é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Doutor, eu quero agradecer a sua elegância, como sempre, né? Sempre elegante, das duas maneiras, como pessoa e sempre na estica. e me dá esse prestígio da entrevista num momento tumultuado. Isso é verdade. Entendeu? Que a gente vai comentar sobre isso, vamos levar na informalidade, que é a melhor coisa que a gente faz. Com certeza. Bom, o doutor é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, com especialização em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e mestrado em Direito pela Universidade de 9 de Julho. Ele exerceu a função de juiz corregedor, assessor da presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, durante o biênio de 2008 e 2009, bem como de juiz assessor da presidência do mesmo Tribunal de Justiça de janeiro de 2010 e 2011. Atualmente desembargador, compondo a Colém da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não obstante atual como professor assistente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor assistente dos cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Magistratura, que é a EPM, professor formado em instrutor da Escola Paulista de Magistratura, esse negócio de estrutura nós precisamos explicar sobre isso. Professor e coordenador de relações acadêmicas, isso também é um negócio bacana de explicar, da Universidade de 9 de Julho. Conselheiro suplente da Cooperativa de Crédito de Magistrados de São Paulo, a Magiscred, conselheiro da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, membro do Conselho Editorial da Revista Científica de Escola Judiciária Eleitoral Paulista. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes atuou como juiz efetivo na classe juiz de direito de 2013 e 2016, atualmente na classe de desembargador e vice-presidente corregedor regional eleitoral
eleito por aclamação presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil para período tal. Eu falo muito rápido, né? Será que as pessoas vão entender? Eu acho que sim, né? Doutor? Sim. Bom, iniciamos por onde? Vamos por umas perguntas Bom, que é da... Posso iniciar pela atualização do currículo? Vamos lá, então. Pode. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa... Você falou da minha elegância, eu retribuo, porque elegante é você. Você sempre... Você já me entrevistou, já é a segunda oportunidade que eu tenho de estar presente aqui com você e com os seus ouvintes, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Mas Porque você era um outro momento, né? Era outra campanha, né? Exato. Bom. Exatamente. É por isso que eu pedi para atualizar o currículo, porque, veja bem, na verdade, agora eu já fui corregedor do tribunal, já fui presidente do Colégio de Corregedores, e agora estou como presidente do TRE, e também fui agora eleito há pouco tempo pelos meus pares como presidente do COPITREL. COPITREL é o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais. Então, de uma forma assim, do brasileiro, do Brasil todo. Eu seria como porta-voz dos outros 20, além do meu, dos outros 26 tribunais regionais eleitorais, porque cada estado tem o seu tribunal. Aliás, se você me permitir, eu já vou... Tem muita gente que não sabe disso. O Tribunal Regional Eleitoral, em cada estado nós temos um. É um tribunal federal, porque a competência para legislar sobre a matéria eleitoral é da União. Então, os tribunais eleitorais são tribunais federais, mas cuja cúpula é formada por juízes estaduais, que é o meu caso. Eu sou um juiz, sou desembargador do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo. E o bacana disso é que, como nós cuidamos da democracia, é o tribunal que zela pela democracia, nós já temos a experiência disso antes de vir para cá. Por quê? Porque aqui o presidente e o corregedor não são nomeados por um presidente, por um governador, indicados por um senador, por um deputado, nada disso. Nós entramos aqui para esse cargo de direção por eleição. Então, veja, e quem é o colégio eleitoral? O colégio eleitoral são os desembargadores do Tribunal de Justiça. São Paulo, que é o maior tribunal do mundo em termos de volume de processo e o segundo maior em número de membros, de juízes, aqui nós temos 360 desembargadores. Então, quando eu resolvi me candidatar a vir para a presidência desse tribunal, eu fui fazer campanha, eleição. Só que na minha eleição não tinha deepfake, nem fake news, nem debate, nada. Simplesmente eu fui perante os 360 outros pares meus, outros desembargadores, e pedindo voto. Concorri com um grande amigo, um ex-presidente do Tribunal de Justiça, que era o desembargador Paulo Dimas de Belis Mascaretti, e no final, urna eletrônica, tudo certinho, bonitinho, houve a eleição, e eu acabei sendo eleito por uma diferença aí de 17 votos, e com isso eu vim para cá, entrei como segundo suplente, fiquei 2 anos, agora 2 anos como primeiro suplente e ouvidor, depois 2 anos como corregedor, que foi aquela entrevista que nós fizemos há 2 anos atrás, e agora no primeiro ano como presidente. Faço as eleições, continuo no ano que vem, e depois a fila segue. Nova eleição, entra outro desembargador, e assim sucessivamente. Tomei um certo tempo, mas só para explicar seleto público como é que funciona. Viu? Se todos fossem assim... Ótimo, imagina. Não, então, porque pelo Tribunal de Democracia, vocês julgam os outros que fazem eleição, mas algum de vocês já passou por eleição? Sim, o presidente, o corregedor, nós também vamos fazer eleição. Agora, excelência, vamos pedir voto. Eu vou tirar a liturgia do seu cargo, Silmar, tá. Porque a gente, além de você ser uma autoridade, uma pessoa marcante, mas é meu amigo. Sim. Eu quero. A questão é a seguinte: até inclusive na última conversa que nós tivemos, que foi há 2 anos atrás, a questão da eleição para presidente, que você era corregedor, sim. Era uma coisa meio preocupante. E acabou tirando de letra, né? Sim. Felizmente. Porque aquela coisa de urna, não sei o quê, lembra daquela história? Não, essa história de urna. Tudo bobagem. Essa história de urna, Zacarias, é besteira que vem a cada 2 anos. Você vê que em ano eleitoral sempre alguém resolve
fazer uma notícia, criar um factoide com base nisso. Urna. A cada 2 anos isso acontece. A diferença é que na eleição passada foi uma eleição mais tranquila. Você vai dizer, puxa, mas tranquilo com aquela polarização. Houve uma polarização, mas eu digo que é tranquilo porque as eleições gerais não envolvem paixão local. Então, quer dizer, a população nas eleições gerais vota para presidente, deputado, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Então, como é que eu vou dizer? É uma eleição um pouco mais distante. Tanto é distante que isso é estatisticamente comprovado, tem eleitor que vota no deputado federal, no deputado estadual, no ano seguinte, ele nem sabe, não lembra em quem ele votou. Então não tem aquela situação de você acompanhar o seu deputado, que projeto que ele propõe, que tipo de lei que ele ajuda a aprovar. Né? Já nas eleições municipais é diferente, porque o cidadão acompanha o vereador, o cidadão acompanha aquilo que o prefeito faz. Então as eleições municipais como esta agora, que estamos há 19 dias da eleição municipal, é uma eleição muito mais aguerrida, muito mais passional. Tanto é passional que não preciso nem dizer, né? Vamos ver os episódios aí recentes. É tanto passional que é xingamento, dedo no rosto, cadeirada. Aliás, eu queria lhe perguntar sobre isso, porque existe alguma jurisprudência, alguma coisa ligada nessas questões, que eu sei que não é o papel ainda, mas o papel de vocês é fiscalizar as eleições, acompanhar e tal. Mas existe alguma jurisprudência relacionada a isso? Ou pode ocorrer alguma coisa nesse meio tempo, se ferver mais do que está? Não, na verdade, não. Eu não quero falar em caso concreto que eu posso ser chamado a julgar, obviamente. Claro. Mas vamos colocar hipoteticamente. O João deu um tapa na cara do Pedro durante um debate. Né? Isso, no meu entendimento, é uma matéria, é um crime comum. Civil criminal. É uma lesão corporal. Né? Entendi. Nós temos no Código Eleitoral um artigo que dispõe que durante a propaganda eleitoral, uma injúria que se transforma em vias de fato é um ilícito eleitoral. Mas ali se fala em propaganda eleitoral. Quando você está num debate, é uma zona ali fronteiriça que debate é uma entrevista, é propaganda eleitoral ou é uma entrevista? Que nem eu e você agora. Se eu fosse candidato, eu não estaria aqui fazendo propaganda. Eu estaria sendo entrevistado por uma pessoa que tem um canal de comunicação e está me entrevistando. Agora, se de repente eu falo aqui para você, olha, Zacarias, quero que você vá plantar batata. Né? Você pode me processar por um crime de injúria, que é um crime comum, mas não que seja conotação eleitoral. Não sei se eu me fiz entender. Só não vou entrar em mais detalhes, porque eu não poderia deixar de tocar nisso. Sim, é o assunto do momento, né? É importante. É o assunto do momento. As principais diferenças da eleição municipal e estadual em relação às atribuições do tribunal. O que você pode falar? Então, como eu estava dizendo agora há pouco, nas eleições gerais, o tribunal atua como primeiro grau. Então, em cada cidade, nós temos 393 zonas eleitorais. Ou seja, são 645 municípios, mas nem todo município, os menores, não tem um juiz eleitoral naquela cidade. Mas, com certeza, essa cidade faz parte de uma zona eleitoral que fica sediada numa cidade mais próxima. Em outras palavras, uma cidade média tem um juiz eleitoral que dá conta daquela cidade e de outras cidades pequenas, às vezes 3, 4, 5 cidades. Então, são 645 municípios, mas temos 393 zonas eleitorais. Então, nas eleições gerais, para deputado, senador, presidente, como eu acabei de dizer, esses juízes atuam só como poder de polícia. Né? Se há uma irregularidade no local, alguma coisa assim, eles atuam. Fora isso, a competência toda é nossa, do TRE. Por quê? Porque nós aqui é que recebemos o registro da candidatura do deputado federal, do deputado estadual, do senador, do governador. Presidente da República, não. Presidente da República é lá em cima, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o cidadão quer ser candidato a deputado. Ele pede o registro aqui, no TRE. Nós aceitamos ou não. No caso de recusa, aí o segundo grau é o TSE. Então, eleições gerais. O TRE é o primeiro grau. Segundo grau, TSE. Agora, nas municipais, o candidato a vereador não pede registro para nós aqui, ele pede registro para o juiz da zona eleitoral da sua cidade.
Então, esses 393 do Estado é que vão decidir se aquele candidato a vereador e a prefeito, se ele pode ou não. Deferida, se houver uma impugnação, ele aprecia. A pessoa juntou os documentos, está tudo certo? Deferido, vai para a urna. Há uma impugnação. Que tipo de impugnação? O Ministério Público impugnou, algum partido, algum outro candidato. Há uma impugnação, o juiz tem local, tem duas decisões. Acolhe a impugnação ou não, defere ou indefere. Aí, segundo grau, somos nós. Todos os registros que tiverem recurso vêm para o Tribunal Regional Eleitoral, que é composto por 7 membros. Os 7 membros, quem são? Rapidamente. São 2 juízes de primeiro grau, 2 desembargadores, sou eu e o corregedor, um desembargador federal, indicado pelo Tribunal Federal aqui da terceira região, e 2 juristas, 2 advogados, indicados pela Presidência da República. Então, nós, 7, temos a incumbência, na verdade 6, porque eu, como presidente, eu só voto em caso de empate. Então, esses 6 é que têm a obrigação de julgar todos esses recursos. Só complementando, para você ter uma ideia. Desculpe se eu estiver atropelando, você me dá um corte. Não, tá? Às vezes eu falo... não, vambora. É mania de professor, Não. é mania de professor, começa a falar... Mas e é não melhor, para. mas esse é o formato do programa. Vambora. Tá. Pode Então, falar. ó, pra você ter uma ideia, São Paulo, o estado de São Paulo, tem agora, nós registramos quase 80 mil candidatos. Somando prefeitos e vereadores, são 80 mil candidatos no estado de São Paulo. Soube, quando terminaram os registros, que cerca de 4.700 sofreram impugnação. Então, se houve impugnação em primeiro grau, qualquer decisão que o juiz der, deferindo ou não, haverá recurso. Então, ao longo dessas semanas, nós 4.000 a 4.500 feitos para julgar aqui no tribunal só em relação a registro de candidatura. Fora propaganda irregular, propaganda indevida, e a prestação de contas que todo candidato também tem que prestar, porque o candidato recebe verba pública, então ele tem que prestar contas para a população, e nós somos esses fiscais, né? Ele tem que nos demonstrar aonde que ele está gastando essa verba pública, porque a verba eleitoral é para a propaganda, não é para comprar um carro e passear no fim de semana na praia, né? Obviamente. Então, como eu te disse, então, são esses os membros da corte para julgar toda essa atividade. Então, aqui nós julgamos em segundo grau. Pode chegar em Brasília? Sim, aí Brasília TSE seria o terceiro grau. Mas aí são casos... o funil vai estreitando. Primeiro grau, contrário. Primeiro grau é desse tamanho, aqui o TRE julga assim, e lá para o TSE, alguns casos que envolvem matéria constitucional, etc., que pode chegar até o Tribunal Superior Eleitoral, que é composto também por outros 7 membros, sendo 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados. Como você comentou agora há pouco, bom, são várias cidades, muitas cidades no estado de São Paulo que fica abaixo do guarda-chuva do TRE de São Paulo. Sim. Sempre tem aliás, é só na época, isso que eu queria entender, só na época de eleições, ou sempre vai haver um juiz de primeira instância que também é eleitoral? Sempre. Por causa porque tem um político comandando a cidade, tem não sei o quê, sempre. Como eles são escolhidos, na realidade? Porque às vezes ele tem várias funções, né? Esse juiz. Sim. Não só... Não, ótima pergunta, porque muitos não sabem. Como eu disse, a justiça é eleitoral, é federal. Mas como a justiça federal não tem capilaridade, não é em toda cidade que tem um juiz federal. Mas você tem a certeza que em cada cidade do estado haverá um juiz comum, um juiz estadual que responde por aquela comarca. E ele acumula a função. Então, muitos não sabem disso, mas não existe o cargo de juiz eleitoral. O cargo de juiz eleitoral ele é cumulativo. É um juiz estadual que responde pela competência, pela jurisdição eleitoral. Muitos pensam que o juiz eleitoral trabalha só na época de eleição. Não é verdade. Na época de eleição, existe um trabalho triplicado, quadruplicado. O restante do ano, como você perguntou, naquela cidade, tem um juiz responsável? Tem. O que ele faz nesse período? Recebe os novos alistamentos. Então, o novo eleitor, eu quero me alistar. Hoje em dia, com a internet, nós temos os canais digitais, né? A pessoa pode, eu diria que 80% dos nossos serviços podem ser acessados pela internet.
Mas se o cidadão ele é um excluído digital, ou ele gosta de ir até o cartório, ele vai até o cartório, chega lá, se apresenta para o nosso funcionário, olha, completei 16 anos, quero me alistar. Olha, eu morava na cidade X e agora eu me transferi para cá, quero transferir meu título. Então, alistamento, transferência, quitação de multas, outras pendências que ele tem, ele vai até o cartório, vai ser atendido por um funcionário, e esse funcionário levará essa demanda, esse pedido, ao juiz eleitoral, que em ano eleitoral ele fiscaliza as eleições, ele recebe o registro de candidato, tem o poder de polícia da propaganda eleitoral, e no restante do ano, no outro ano, que é o ano não eleitoral, ele aceita, ele recebe os registros, não, recebe o alistamento, a transferência e aquilo que eu acabei de dizer. Então, tem serviço durante o ano todo. O TSE tem aumentado a possibilidade de identificação do eleitor pela biometria com a importação de dados biométricos com os outros órgãos? Como vai funcionar nessas eleições e quais as vantagens para os eleitores? Sim, muito oportuna a sua pergunta. O eleitor que nos ouve, que nos assiste, ele pode no dia comparecer se ele tiver o e-título, ele já está lá cadastrado com a sua biometria. Senão ele pode comparecer com um documento com foto, né? Pode ser o RG, pode ser a CNH, e de repente, mesmo que ele esteja com esse documento, o mesário pode instar esse eleitor a colocar o seu dedo ali, fazer o teste biométrico. Esse eleitor pode ficar surpreso e falar, não, nem adianta eu colocar meu dedo aí, porque eu não fui em nenhum cartório eleitoral e não colhi a biometria. Tenho certeza absoluta que eu não fiz isso. Então eu não vou colocar o dedo aí no detector, porque é inútil. Não. Por quê? Talvez você, eleitor, não tenha ido até o cartório eleitoral para colher esses dados biométricos. Mas nós fizemos isso para você. Pode ser que você esteja dentro daquele cadastro que foi importado. Tanto que nesse nosso sistema chama-se BioX, que é a biografia exportada ou importada. O que nós fizemos? Na eleição de 2022, já tínhamos 4 milhões de dados biométricos importados do Instituto de Identificação Ricardo Gubetão Dondt, conhecido como IRGD, né, que é o Instituto do Estado que expede os RGs, o Registro Geral, e também do DENATRAN, do Departamento de Trânsito. Então, já tivemos 4 milhões em 2022. Para esta nova eleição, temos mais 4 milhões e pouco, que eu não lembro de cabeça, de dados importados. Então, pode ser que o eleitor coloque lá a biometria e vai aparecer, olha, realmente bate. Essa digital bate com o João da Silva, RG, CPF, número... Pronto. Fica habilitado, ele pode exercer o seu sufrágio e aquilo depois fica validado. Então, naquele momento, na mesa de votação, ele confirmou aquele dado que nós já tínhamos, porque esse dado está lá parado, latente. Na hora que o eleitor, na mesa receptora, no dia da eleição, coloca o seu dedo no coletor, há um starting e fala, opa, confirmou, bateu o eleitor aqui presente com o dado importado. Pronto, fica resolvido pro resto da vida. Ele nunca mais vai precisar aparecer no cartório para fazer a sua biometria. Então a vantagem disso, da biometria, evita que o eleitor A vote no lugar do eleitor B, porque às vezes numa lista pode ter um homônimo, né? Nomes comuns, alguém... Acontece muito. Sim, na última eleição aconteceu, a pessoa chega lá, olha, alguém já assinou aqui o caderno de votação no meu lugar. Aí nós temos que registrar em ata, temos que abrir um procedimento para ver se isso é verdade ou não. Com a biometria não tem como. Ninguém tem uma digital igual a outra pessoa. Então isso é um sistema legítimo, confiável, é ótimo para nós da Justiça Eleitoral e ótimo para o eleitor que não vai ter trabalho adicional e vai ter a certeza de que é ele que está lá depositando o seu voto e que ninguém fraudou esse voto nem se passou por ele. Excelência, me diz uma coisa, o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição? Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco DigiMais, um banco para todos.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. O que não pode fazer? Não pode ter aglomeração. Tá? No dia da eleição, não pode ter aglomeração, não pode falar em alto-falante, reunir pessoas, distribuir brindes. Boca de urna, então, nem se fala, porque isso é crime. Né? Se uma pessoa é surpreendida distribuindo santinho, camiseta, boné, nas proximidades de um colégio eleitoral, de um local de votação, ele vai ser preso, pode não, será preso em flagrante delito por boca de urna. O que pode? Então, ao contrário. Eu tenho uma camiseta que, de repente, tem aqui o símbolo do partido. Posso ir votar? Pode. Né? De forma pacífica. Não pode com aquela camisa com o símbolo do partido, ficar na porta e olha, vota nesse, esse é o partido. Isso não. Né? Mas de forma pacífica não há problema nenhum. Mesmo que se ele tiver o candidato dele, pode não? Pode, o candidato dele pode. Desde que de forma pacífica ele vai com a camiseta, com... Aliás, até nós recomendamos que a pessoa faça aquela colinha, isso é uma coisa que sempre existiu. Nessa eleição não é tanto assim necessário, porque só tem 2 votos, é o vereador e o prefeito. Mas nas eleições gerais, que são vários cargos em disputa, nós sempre orientamos o eleitor a pegar uma colinha e colocar o número lá. Ó, eu voto nesse para presidente, número tal governador, deputado federal, senador, são vários cargos. Agora não, agora são 2, a pessoa já vai mesmo com a ideia na cabeça. Meu prefeito é esse, o número tal, e ele vai lá na urna, que é totalmente confiável, voltando a... Você me perguntou no começo e eu não te disse, mas aquele boato que de tempos em tempos, olha, eu apertei um número, apareceu outro, fraude. Né? Isso não existe. Você vai colocar um número na urna e vai aparecer a foto, né, na urna daquele candidato que você correspondente àquele número. O que você pode ter feito, o que o eleitor pode ter feito é que ele não fez a colinha, apertou o número de um outro candidato, aí aparece lá, ele falou, não, é fraude. Não é fraude. O eleitor errou o número. Por isso que eu falo, leva a colinha. Você quer votar no 00? Leva lá, 00. Quero votar no 99. Leva no 99. Para você não se confundir. Você quer votar no 99. Chega lá, você coloca 9, aparece outro candidato, aí você começa a fazer tumulto na sessão. Olha, tem fraude, eu apertei um, apareceu outro. Não foi fraude, você que se atrapalhou. Doutor Gilmar, é o seguinte, como é que fica a questão hoje, literalmente, né, ou no dia de hoje, a inteligência artificial? Existe algum estudo, alguma coisa? Eu também queria te fazer uma outra pergunta, bom, eu pergunto depois. Você tem alguma ideia sobre isso? Sobre a inteligência artificial? Porque essa questão de informação equivocada, esses fake, né, que acho que fake news já está até demodê, tanto que se fala. Então, assim, mas tipo, existe alguma informação que vocês estão treinados para cuidar, ou que pode acontecer relacionado a isso, ou não? Olha, nada de específico, Zacarias. Como você mesmo disse, a gente vai aprendendo
a gente vai trocando o pneu do carro com o carro em andamento. Essa é a realidade, um ditado antigo, mas a gente vai aprendendo conforme surge o problema. Em 2016, 2018, o nosso problema era a desinformação, a fake news. Aí em 2018 também teve o problema das mídias, 2020 também, e a gente não falava em deepfake. Agora é que se fala em deepfake que pode ser produzido por inteligência artificial. Então, o que é essa deepfake? É você colocar no corpo de uma pessoa o rosto da outra. É você colocar na boca de uma pessoa algo que ela nunca disse. Não gosto de ficar dando exemplo, porque esse exemplo às vezes pode ser mal utilizado. Mas eu estou aqui dando uma entrevista para você. Alguém de má fé tem a minha voz, tem meu jeito de falar, né? E pode colocar minha voz na sua boca. Daqui a pouco aparece você falando como se fosse eu. Né? Então, aí isso vai atrapalhar a eleição? Até agora, felizmente, e eu vou bater na mesa aqui para isolar, viu, Zacarias? Né? Por enquanto, é verdade, as notícias que chegaram até o tribunal foram coisas pequenas, isolar um candidato, até porque a resolução do TSE, como nós não temos uma lei material, formal, tratando disso, temos uma resolução do TSE que proíbe. A resolução diz, não se usa deepfake em eleição. E se for usar algum material que tenha sido confeccionado por inteligência artificial, é necessário que se coloque um rótulo. Né? Então, deepfake não pode. Eu fiz uma inteligência artificial de uma brincadeira, uma propaganda. Avisa que foi feito por inteligência artificial. Se não, o não cumprimento disso acarreta multa, acarreta eventualmente abuso do direito político ou direito político-econômico, que pode levar à cassação. Então, o pessoal tem que saber que a Justiça Eleitoral está aqui para fiscalizar e isso não é uma brincadeira. Eu já aprendi com a minha avó, há muito tempo atrás, que toda ação gera uma reação. Todo mal feito terá o seu antídoto. Você faz uma coisa... Não tem como você fugir. fazer a coisa certa que não vai dar, que vai dar errado. Agora se explora muito as mídias, que o pessoal pensa que mídia, que rede social é terra sem lei. Não é. Nós temos canais, saibam, senhores, senhoras... que As pessoas estão sendo controladas com isso. Exatamente. O eleitor precisa ler... É uma coisa que eu acho engraçada, né? Esse exemplo nem é meu, mas é um exemplo ótimo. Experimenta hoje comprar um carro vermelho. Você vai anunciar na internet que você quer comprar um carro vermelho. A vida inteira vão te mandar a propaganda de um carro vermelho. Carro vermelho. Você vai se livrar disso nunca mais. São os algoritmos. Né? Então, quer dizer, assim como esses algoritmos levam informações específicas para você, nós também, através desses algoritmos, através desse rastreamento, podemos localizar aquele que usa a internet de forma maléfica, que age de má fé para disseminar notícia falsa, fake news, para propor discurso de ódio, discurso terrorista, discurso homofóbico. A gente pode demorar, mas a gente acha esse cidadão. A Polícia Federal vai atrás, nós temos um sistema de rastreamento que é muito bom. É que nem a prestação de contas. Eu sempre esclareço que tem muito candidato que sabe que tem que prestar contas, e ele fala, quer saber, nunca vão achar nada. Eu recebi 10 mil de dinheiro público e 10 mil veio por Caixa 2. Né, que o pessoal fala que é verba não contabilizada. É o famoso Caixa 2. Se ele não pode declarar esse dinheiro, concorda, Zacarias, que esse dinheiro não tem boa fonte? Se ele não pode declarar é porque veio do crime organizado. Não tem origem. Porque precisa saber a origem. Não tem origem. É lavagem de dinheiro, é crime organizado. E o cidadão pensa, alguém lá me deu esse dinheiro, eu vou gastar, mas nunca vão descobrir. A gente descobre. Nós cruzamos informação com a Receita Federal, com a Associação Comercial, com as faturas de cartão de crédito. Aí, de repente, o cidadão fala, gastei 10. Você pede a fatura de cartão de crédito, está lá que ele gastou 20 naquele mesmo lugar. Fala, de onde vem os outros 10? É milagre da multiplicação dos pães? Não é, isso só Jesus que fez e mesmo assim foi crucificado. Deixa eu fazer uma outra pergunta, não sei se é da tua alçada, mas talvez a sua opinião, como nós estamos num país democrático... Estamos. Graças a Deus estamos. É difícil, porque a democracia custa cara, né? Administrar democrático custa mais caro do que uma... isso se fala muito, né? A democracia, as pessoas não entendem muito isso, mas custa cara, porque você tem a liberdade de tal. Eu queria te perguntar o seguinte, eu ouvi algum tempo, e era uma ideia, eu sei que não é você que decide isso, mas talvez seja até, isso aí é feito por Brasília,
mas eles estavam querendo fazer uma eleição só. Eu queria saber sua opinião pela questão da operação. Por quê? Porque você tem trabalho duas vezes, você tem vários, não sei, quantos juízes auxiliares, quantos juízes assessores você tem aí? Um monte, porque pensa que o trabalho é pequeno? Não é, eu sei, eu tenho amigos que trabalhavam aí. Então, assim, eu queria saber a tua opinião, pelo menos, eu sei que não cabe, mas talvez você seja até ouvido. Sim. Para falar, não, eu acho que tem. E surgiu esse assunto. É verdade mesmo que estão querendo juntar como era antigamente? Como era antigamente, mas essa saída é uma saída puramente econômica. É para evitar que o custo é muito alto. É muito alto. Porque, como você disse, essa fiscalização, esse controle da democracia, ele custa ao erário, lógico. Tem que remunerar juízes, funcionários, você tem que estruturar toda uma carreira, um tribunal. Claro que isso tem um custo. Agora, nas eleições, nós temos o transporte da urna, temos alimentação. Para você ter uma ideia, nós vamos movimentar, no dia da eleição, 500 mil pessoas estão trabalhando na eleição aqui em São Paulo. Olha, isso é 500 mil de pessoas. Essas pessoas vão receber uma alimentação que nós temos que pagar, vão ter depois dispensa do seu trabalho, isso também tem um ônus. Nós temos que transportar 101 mil urnas, já nem mais 101, 102 mil urnas no estado todo. Isso tem transporte rodoviário, tem custo, tem a cessão do local, ou seja, há um custo? Mas a gente paga esse preço para poder ter uma eleição rígida, controlada e que o voto seja respeitado. Então, isso tem um custo. A ideia de se juntar todos numa eleição só diminui 50% do custo. Agora, lembra aquilo que eu falei agora há pouco? Olha o eleitor, ele vai para a eleição tendo que colocar na mesma urna, vamos lá, presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. São 8 ou 9 cargos. A fila vai demorar, a pessoa demora mais. Então, quer dizer, tem uma série de consequências. Fica mais difícil para o eleitor conseguir memorizar. Sem essa colinha, ficaria humanamente impossível lembrar os 9, o número de todos. Haverá um atraso, porque a fila ficaria maior. Hoje, na eleição passada, já em algumas zonas eleitorais, algumas sessões eleitorais, chegou a ter uma filazinha, porque a pessoa ficava atrapalhada em votar em 7 pessoas, 6 cargos. Agora, essa aqui é mais rápida, porque são só 2, como eu disse. Agora, se você acrescer mais 2, ficam 9 cargos, 8 cargos, para a pessoa, isso vai atrasar, vai ter uma fila, e na fila tem lá pessoas idosas às vezes. Então, eu não sei se vale a pena reduzir esse custo, porque vai aumentar a confusão, eu acho. Eu penso muito na questão do controle também, que além da questão operacional, de custo, né, para o país e tal, e eu acho também, não sei, uma questão também de integração de partido, essas coisas, eu não entendo muito bem, mas, sabe, os caras estão mais alinhados, que fica aquela coisa meio dividida, né? Vai terminar ali, vai começar outro agora. Eu acho que é uma coisa que para se pensar, porque mudaram por algum objetivo, né? Precisa se pensar. Sabe qual é o objetivo? É que assim, o prefeito, ele fica 2 anos. Aí, quando já abre a vaga de deputado federal, ele vai concorrer para deputado. Se ele for eleito, e vice-versa. O cidadão é deputado, mas, não, eu aqui não sou deputado, eu sou um dos 518. Opa, eu vou tentar a prefeitura de Chopotó do Mato Adentro, que é uma cidade enorme. Vale mais a pena ser prefeito dessa cidade do que ser deputado. Então, ele ficou 2 anos como deputado, depois ele larga, vem um suplente, que normalmente é que nem senador. Desculpe a crítica aqui, mas estamos batendo... Não, eu tenho até uma dúvida, que eu também tenho visto isso. O cara é deputado, aqui está acontecendo em Ribeirão Preto. Só que é o seguinte, se ele não entra, ele volta como deputado? Sim. Não, peraí, se ele se candidatar agora... Por exemplo, ele é deputado, não acabou a gestão dele ainda. Ele volta, ele não perdeu, ele continua, não perde. Então, olha a vantagem dos caras. É cômodo, exatamente. Exatamente. É uma questão de raciocínio, não é nem de crítica. Estava comentando a você a respeito de senador. Senador, a pessoa vota numa pessoa e nem sabe que ele tem 2 suplentes. Esses suplentes não fazem campanha, você não sabe nem quem é. Esse senador é chamado para um cargo no executivo, entra o suplente que você nunca sabia nem
tinha conhecimento da existência dele. Esse segundo suplente é chamado para um outro cargo, depois é o terceiro, que você, então, se você não sabia do segundo, o terceiro menos ainda. Então, essa é uma coisa que, infelizmente, acontece. Essas coisas, o TRE se envolve, administra também ou não? A Não se gente só envolve. controla o que está dentro da lei. Agora, a lei é obrigação do Congresso Nacional. O que eu ia te perguntar? Os números em São Paulo são superlativos. Quantos eleitores no estado e qual a quantidade de pessoas envolvidas no processo? Acho que você acabou de falar agora. Acabei de falar só, o número de eleitores, nós somos o maior do país, são 34 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Nós perdemos em número de municípios para o estado de Minas. Minas tem 860 municípios e nós temos 645, mas a nossa população é o dobro do segundo colégio, que é Minas Gerais. Então isso envolve, como eu disse, agora, antes das eleições, envolve um número enorme de pessoas, mas nós temos no dia da eleição os voluntários, são os mesários. Para você ter uma ideia, são 450 mil mesários, 270 são voluntários. Outros são aqueles que são convocados. E os outros 50 mil é a nossa turma de apoio. São as pessoas, o grupo de apoio que estará em cada local de votação para colaborar no bom andamento dos trabalhos. Então, como eu disse, no dia da eleição nós movimentaremos 500 mil pessoas. E acabou por aí? Não. Por quê? Porque São Paulo tem 30 cidades com possibilidade de ter segundo turno. Ou seja, cidades que tenham mais de 200 mil eleitores. Então, como São Paulo é o maior eleitorado do país, nós temos aqui 30 cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, no dia 26 de outubro, dia 27 de outubro, nós teremos outra rodada de votação nessas cidades em que o prefeito não for eleito no primeiro turno. Vou te fazer uma pergunta, você pode responder. Depende, né? Por que Vossa Excelência entrou nessa? Eu gosto. Normalmente é carreira mesmo ou é matéria? Matéria. Às vezes, ou é uma ideologia, não, eu quero passar por tudo, eu quero aprender, eu quero acontecer, eu tenho que estar nesse meio, me explica. Na justiça comum, eu sou desembargador criminal. Eu atuo na 9ª Câmara Criminal, então eu julgo casos criminais. Mas a matéria eleitoral sempre me apaixonou. Eu estou com 36 anos de magistratura e quando eu passei nas comarcas do interior, eu sempre exerci, eu sempre fui um daqueles que eu falei que estavam lá no interior, dos 393. Então, nas cidades onde eu passei, que até não foram muitas, mas eu sempre exerci o cargo de juiz eleitoral. Então, sempre fiz eleições. Fiz eleição na época do papel, lógico, eu entrei na magistratura em 88 e a urna eletrônica começou em 96. Então, de 88 a 96, eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 eleições em que era ainda o voto de papel. Aquele voto de papel era um Deus nos acuda, né, Caíto? Você também deve ter assim. Você é mais novo que eu, mas por certeza você votou na cédula de papel. Claro, imagina. E a cédula de papel, aquilo foi feito para fraudar. Aquilo sim. A urna eletrônica não, porque ele não tem contato com a internet, tem várias camadas de segurança. Eu queria até aproveitar, você já falou no início isso, mas eu queria que você desse uma reforçada a questão da segurança do voto eletrônico, para as pessoas que têm dúvida ainda. A pessoa que tem dúvida é porque houve esses boatos. É a história do fake news, né? Que só surge em ano eleitoral. Nas vésperas, olha, a urna não é confiável. Pelo amor de Deus. Todos que estão aí, veja, se a urna não fosse confiável, algum deputado, algum senador, algum governador, alguém teria já reclamado. Quantos foram eleitos 6, 7 vezes como deputado, como federal, estadual? Aí, de repente, perde. Há uma chance de perder. Eu perdi porque a urna não é confiável. Peraí, e nas outras 6, 7 vezes que você ganhou, ela não era confiável? Então, infelizmente, é papo de perdedor. A urna, ela não tem contato com a internet. Então você vai lá, é você e a urna. Você coloca lá o seu número, pronto. 5 horas da tarde, terminou, o mesário vai lá e imprime o BU, Boletim de Urna. O Boletim de Urna, ele tem um QR Code.
Tanto que é normal nas cidades do interior que o cabo eleitoral lá de algum candidato de algum partido, 5 horas saiu o BU, ele já vai lá, fotografa, acessa o QR Code, já vem toda a quantidade de votos daquela sessão. Aí o outro cabo eleitoral que está numa outra sessão, ele também pega lá. Em cidades pequenas, ninguém fica esperando o nosso resultado. Em cidades pequenas mesmo, em questão de 15, 20 minutos, todo mundo pega a impressão, a quantidade de votos de cada sessão, faz a contagem. Quando nós divulgamos o resultado oficial, aquela cidade, o prefeito já tá no meio do churrasco, já está comemorando, fazendo a festa. Por quê? Porque o resultado vai bater. O resultado que está no boletim de urna é o mesmo que é transmitido aqui para o TRE por linhas criptografadas, que não tem nenhum tipo de acesso. Em Brasília, nós temos um bunker lá, o TSE, ele tem um bunker que, se estourar uma guerra aqui, nós todos morremos, mas o bunker do TSE está lá. Porque tem várias camadas até para acessar o computador central do TSE. E é lá que são armazenados o código-fonte, todas as informações, hacker não entra. Tanto hacker não entra que o Tribunal Superior Eleitoral, de tempos em tempos, abre o seu programa e pede mesmo, até tem uma premiação para aqueles que entrarem no sistema e conseguirem hackear. Ninguém consegue. E ninguém consegue. Então, desde 96 não tem um caso provado de fraude, não vai ser agora que vai surgir. Doutor Silmar, o que eu deixei de te perguntar que você gostaria de falar? Olha, não, eu vou fazer um alerta. Eu acabei de falar que eu sou desembargador criminal, né? Eu, sem um crimezinho assim para assustar alguém, eu não fico em paz. Quem que é da tua Câmara? Nem é Ribeirão Preto, é Araraquara. É Antônio Sérgio Coelho de Oliveira, Graci Neto, Alcides Malossi e César Andrade. São os componentes da minha Câmara. Mas uma coisa que é bom, lembra que eu falei que a gente vai aprendendo? Sei. Com a internet vai evoluindo. Por exemplo, mídia social. Mídia social era uma coisa que nós começou a ser explorada em 2018, muito pouco, 2020 teve pandemia, agora em 2022 é que ela foi mais explorada. Agora nós percebemos, por tudo que nos chega aqui e que vocês da imprensa divulgam, as mídias sociais estão sendo extremamente exploradas. Tudo bem, ok, mas tem um lado da punição, né? Então, veja, hoje, os jovens usam a linguagem que falam que o pessoal usa a internet para lacrar, não é isso? Que é lacrar e fazer cortes. Então, por exemplo, na eleição passada, tivemos pouquíssimos casos de eleitor que chega lá e vai votar, aí o mesário já dá aquela advertência. Cidadão, o senhor está com o celular aí à mostra no seu bolso, o senhor não pode entrar na cabine de votação com o seu celular. Está na sua mão, eu estou vendo, está no seu bolso, eu estou vendo. Então, o senhor deixa o celular aqui, num local que fica entre a cabine indevassável e o mesário, mas à vista do eleitor. Né? Então ele fala, mas eu não vou entregar meu celular na mão de ninguém porque vão acessar meu banco, acessar minhas conversas. Não, ninguém vai pegar. Ele entra, deixa naquela mesa, vai até a cabine, está olhando o seu celular, ninguém vai mexer, volta, pega o celular, põe de volta e vai embora. Como nós estamos em época de lacração, e na eleição passada aconteceu isso, tinha cidadão que criava tumulto na sessão. Chegava lá, o senhor tem que deixar o celular. Não. O celular eu não entrego para ninguém. O senhor deixa aqui na mesa, de jeito nenhum. Então o senhor não vai votar. O quê? Não vou votar? Pronto, é a lacração. Você que está aí na primeira fila, filma aqui. Estão me impedindo de exercer o meu direito de voto. Ninguém está impedindo, querido. Você só não pode entrar com ele na urna, porque entrar com o celular na urna é a mesma coisa que entrar com uma câmera fotográfica, com uma câmera de filmar. É tendencioso. É lógico, é perigoso. você entrar com um celular na área do voto, perante a urna, é porque você quer fotografar, quer registrar, e isso torna o seu voto, tirou o segredo do voto, que é a base, tirou o sigilo eleitoral. Então o cidadão começa a criar tumulto. Então eu aviso ao cidadão que eventualmente seja mal intencionado. Criou tumulto na sessão, você vai ser preso em flagrante. Por quê? Artigo 296 do Código Eleitoral. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais.
Porque tem alguns entendem isso e, não, tudo bem. Outros não, querem criar tumulto para ser filmado, lacrado, fazer um corte e mandar para a internet para ganhar... Para virar notícia. ganhar Tá bom, curtida, virar influencer. exatamente. Vai virar notícia, mas vai levar uma prisãozinha Vai junto preso. para largar a mão de ser tonto. Né? E temos o outro, desobediência, artigo 347 do Código Eleitoral. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordem ou instrução da Justiça Eleitoral, ou impor embargos à sua execução. Então, quer dizer, criou tumulto, resolveu desobedecer, ok, o livre-arbítrio, só que depois arque com as consequências. Um juiz eleitoral vai ser chamado, um oficial que estiver por lá vai ser chamado e você vai para a delegacia. Então, eu aconselho a não fazer isso no dia da eleição. Excelência, eu vou fazer agora, eu quero te agradecer a tua assessoria, que a gente ajudou até a produzir alguma coisa com a gente aí, Sim. porque é um assunto complexo. Eu agradeço muito aqui a Eliana Passarelli. Eliana, pô, conheço a Eliana, eu não quero nem falar quantos anos eu conheço a Eliana. Senão entrega a idade. Não, eu não quero falar, pelo amor de Deus, ela super também, minha amiga. Então, assim, e também conhece a matéria mais do que ninguém. A questão é a seguinte, eu queria que você me falasse para quem que o presidente do Tribunal do TRE, hoje, atual, entregaria o cartão de visita. Agora você me pegou para quem você quiser, qualquer pessoa. Quem entregaria o meu cartão de visita? Qualquer pessoa. Qualquer. Sabe quem me ajuda muito aqui no contato com vocês? Eu entregaria para minha assessora de comunicação, Eliana Passarelli, já que você tocou no assunto, merecido. Eu também acho. Eu acho que pelo menos o presidente do Tribunal do TRE teve como é que eu diria? Um bom senso. Pois é. Ela, na verdade, ela dá muito mais entrevista do que eu. Todos procuram a Secretaria de Comunicação, ela e a equipe dela, que é muito bem preparada, muito bem instruída, fornece informações para todos os meios de comunicação. Né? E quando é uma pessoa assim, carinhosa, querida e atenciosa como você, eu falo diretamente. Pô, eu agradeço a recíproca verdadeira. Sabe o que acontece? Às vezes tem que ligar, dependendo da matéria, né, que é o nosso caso aqui, é uma situação complexa mesmo, perguntar para falar, o que pode perguntar, tipo assim, a gente tem total liberdade para perguntar, mas também não está aqui para forçar a barra, nada, entendeu? De querer criar a situação. Mas é importante, é uma coisa que eu comentei, inclusive, com o doutor, na semana passada que eu entrevistei o doutor Ali Masdur, que eu falei para ele que é muito importante falar o que vocês fazem. Esse é o meu papel aqui, entendeu? A questão institucional. É importante falar o que vocês fazem. Aqui não está aqui para ser jornalista, para ficar criando problema, nada. Tem que falar como funciona. Num bate-papo desse que é formal, mas vira informal, as pessoas começam a entender. É uma situação engessada? Mas para quem é do meio, o que importa é que essa comunicação vai voar. Ela pode não estar acontecendo agora, mas ela vai voar. Eu falei para a Eliana isso. Então é importante a gente falar quem são as pessoas, quem é o doutor Silmar, sempre comprometer. Eu sempre falava isso na TV, tem que comprometer. Eu me comprometo toda hora, todo lugar eu tenho que me comprometer. Eu estou lá, eu tenho que aparecer de uma maneira, tem que aparecer, que é importante para prestigiar quem tá sendo prestigiado. É isso. Perfeito, concordo. Outro. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Imagina, eu que te agradeço, imagina. Talvez, se quiser, depois de tudo isso, a gente volta a falar o resultado. Vamos ver, antes que você saia daí, você vai ficar ainda esse tempo todo ainda, né? Então... Não, fica esse ano e o ano que vem ainda, inteirinho. Sim, hora que quiser. Imagina. Vamos. Tá bom? Obrigado, doutor. Até a próxima, então. Desculpa ter tomado seu tempo aí, porque eu sei que é uma época muito complicada. Para mim é um grande prestígio, até pela época. Muito complicado. Sim. Tá bom. Obrigado, viu? Tchau, um abraço, querido. Zacarias. Tchau, até tchau. a próxima. Outro, querido. Tchau, tchau. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.
Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.